eu queria que vocês prestassem atenção nesse desabafo do técnico do Vila Nova, o Rafael Lacerda, né, que foi chamado de retranqueiro. O que aconteceu? O Vila Nova recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás por conta do título goiano dessa temporada, e parece que teve uma brincadeira lá de deputados citando, né, que um deputado havia chamado o Lacerda de retranqueiro. E não é só deputado, né, gente? Todo mundo já falou isso aqui em algum momento. A imprensa já falou, a torcida do Vila já falou. Preste bem atenção. Atenção, torcida do Vila Nova e ouvinte amigo, você tá deixando o seu like, hein? Vai deixando o seu like, a gente precisa bater hoje aqui 400 likes no YouTube, Rádio Band News Goiânia. Vai deixando o seu like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Atenção aí, olha só o que disse o técnico do Vila Nova, o Rafael Lacerda, sobre essa pecha de retranqueiro. Veja só que a declaração é fortíssima. Técnico do Vila Nova, aqui no debate das feras da Band News Goiânia. Rodou. Quando eu cheguei aqui, falaram várias coisas pra mim. Tu tem que ganhar clássico, tu não pode perder pro Paysandu, que tomou 10, e tu tem que ser campeão. E tu tem que botar no mínimo na terceira fase da Copa do Brasil. Bati os objetivos ou não? Com todo o respeito. Porque eu não faço nada sozinho. Tem toda uma comissão por trás e esse grupo de jogadores é muito comprometido. Eu fui campeão 19 anos depois. Melhor defesa. Pra quem não sabe, nós éramos a segunda melhor defesa, de repente é ainda do Brasil. Série A e Série B. Tem os números. Série A e Série B. A gente colocou o clube na terceira fase. Deu renda pro clube. E aí? E querem mais o quê? Eu sempre desde o início falei, temos que melhorar ofensivamente, mas às vezes não consigo entender. 19 anos sendo ofensivo, jogando pra frente, volume, não ganhou nenhum título. Aí chegou o retranqueiro, fomos campeão. Rapaz do céu, Rafael Lacerda esfregou a cara do povo. Esfregou a cara do povo que critica ele. Esfregou. 19 anos sem levantar uma taça. O retranqueiro veio aqui e levantou o campeonato goiano. O retranqueiro não perdeu um clássico. O retranqueiro colocou o Vila Nova na terceira fase da Copa do Brasil. Meus amigos do Brasil, o Lacerda acabou com quem critica ele. Acabou, destroçou, rebentou, né? Assim, reduziu a pó, a zero. Ele tá mentindo, gente? O que eu não entendo é isso. Por que criticam desse tanto o técnico da equipe do Vila Nova? Que, repito, eu sou um cara que eu tenho toda a liberdade do mundo aqui pra criticá-lo porque eu fui contra desde a chegada dele. Mas eu não sou maluco aqui, gente. O cara tá dando resultado aí. O Vila tá na terceira fase da Copa do Brasil. O Vila não perdeu um clássico nessa temporada. Ganhou do Atlético na casa do Atlético, ganhou 2 vezes do Goiás, empatou outro jogo, né? O Vila Nova foi campeão goiano. Como que critica esse cara, gente? Hein, Danilo? Gostei muito da entrevista dele. Gostei demais. Ele foi muito direto. Ele foi com os dados todos a seu favor, né? Falou, poxa, 19 anos passaram treinadores aqui que se calhar faziam 2, 3 vezes mais gols que eu, mas também tomavam mais e ganhou o quê pra falar? Cheguei aqui e falou que não podia perder pro Paysandu, eu ganhei, 1-0. Chegou aqui e falou que eu não podia perder clássico, até o momento foram 4 jogos contra eles, ganhei 3, empatei 1. Vai falar o que de mim? Terceira coisa, falou que 19 anos não ganhava um título do seu estado. Eu cheguei aqui, ajustei o pior sistema defensivo, um dos da Série B do ano passado, que era do Vila Nova, um time que levava gol de todo mundo, tomou 4 do Ituano aqui dentro de casa, tomou gol de todos os times da competição, eu organizei o sistema, vocês estão me chamando de retranqueiro? Ah, me poupe, falem menos. Foi isso que ele quis dizer. E ele estava certinho na sua entrevista, nas suas colocações, e em 22 jogos com o Lacerda sobre o comando do Vila, foram 11 vitórias, 8 empates e 3 derrotas apenas. 3 derrotas, ele perdeu pouquíssimos desses 22 jogos, tomou 9 gols em 22 partidas, é verdade que também fez poucos gols, mas é o que ele sempre falou, às vezes eu não coloco a bola lá dentro, eu falo pros jogadores, eu tento melhorar, mas é aos poucos, eu não o considero retranqueiro, eu só disse e comparei os números, os dados aqui do rendimento que ele teve na Série B do ano passado com o Amazonas, em 38 rodadas, ele ficou atrás do Brusque, que foi o pior ataque e também caiu de divisão. Ele perde no quesito ofensivo para times que desceram de divisão, como a Ponte, o Ituano e outras mais. E ele teve uma produção ofensiva ruim no Amazonas também. E aqui no Vila Nova ele ainda continua com isso. Então, assim, cada treinador tem a sua característica. São dados, ele trouxe, eu também trouxe. E ele tem a característica de organizar o seu sistema defensivo. É um time que toma poucos gols, é um time que se organiza defensivamente, que sabe defender bolas aéreas. O Vila toma pouquíssimos gols de bola parada, bola alçada, aquela falha defensiva, como o Atlético mesmo tomou contra o Ribeirão Preto. Então, assim, ele traz a seu favor o que é fato.
tudo que a diretoria pediu, ele cumpriu, e cumpriu de forma honrosa, digamos assim, né, o Thiago? Então, o Lacerda tá bem, é verdade que ele ainda não tem 100% da aceitação do torcedor colorado, mas isso vai com o tempo, vai aos poucos. Fora a terceira fase da Copa do Brasil, trouxe caixa pro clube, ainda pode ter a possibilidade de avançar, eliminando o Cruzeiro, que não vive um bom momento. Então, pra quê? Temos que dar tempo ao tempo para ele, vai melhorar essa questão ofensiva, ele tem que melhorar, ele sabe disso, ele sabe que os números do Amazonas dele nesse quesito também não foram bons, e no Vila ele tem que ser melhor que isso, porque o Vila Nova com 31 gols, não sei não, o Amazonas se safou, mas aqui a pressão é um pouco maior. Muito maior, mas assim, a gente precisa de justiça, né? Antes de tudo, justiça. No campo, a confiança faz toda a diferença. E a Suprema é distribuidora oficial AGU APC, referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas, entrega rápida e suporte especializado. Mais informações pelo site suprema-go.com.br. Restaurante Chorativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266. Na Belcar tem bônus de até R$32 mil, taxas especiais, parcelamento facilitado, revisões de graça e muito mais. Belcar Veículos, boa de negócio. E Clube de Tiro Léder Pinheiro. Pratique tiro esportivo em local totalmente seguro. Conheça o Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp agora para o 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro, o melhor local para os apaixonados pelo tiro esportivo em Goiás. Você já deixou o seu like, gente? Ainda não? A gente precisa bater os 400 likes hoje. Vai deixando o teu like aí, não custa nada, é de graça, viu? E você fortalece demais aqui o nosso programa. Matheus Moraes Amaral, ganhe por mim, Verdão, Homes, Fica Lacerda. Um abraço pro Márcio Tigrão, os dados do Danilo Dias falam mais do que 1000 palavras. Lacerda é medroso e retranqueiro. E vitorioso, né? É medroso, retranqueiro e vitorioso. Ganhou o campeonato goiano, perde clássicos. Calma, gente, calma. O Vila Nova não é Real Madrid, não. O Vila tem as suas dificuldades. O Lacerda, pro momento do Vila Nova, é um bom treinador. Os números estão mostrando isso aí. Pedro Henrique, Lacerda tomou de 3 do Goiânia e ganhou do Goiás 2 vezes, ganhou do Atlético 1 vez e levantou a taça, né? E tá na terceira fase da Copa do Brasil. O Pedro Rocha tá ligado com a gente também e o Getúlio Silva, todo mundo ligado aqui no canal do YouTube Band News Goiânia. Gé Lopes, o que você achou aí da entrevista do Lacerda? Dura, contundente e tá se defendendo, hein? Ele é acusado de retranqueiro, mas é um retranqueiro vitorioso. E ele fala, na minha terra, no Rio Grande do Sul, nos Pampas, o que vocês chamam de retranqueiro, a gente chama lá de organizado. Um time organizado defensivamente, né? Você fica do lado do Lacerda nessa aí, ou você tá contra ele, contra um treinador que foi campeão goiano depois de 19 anos, um treinador que não perdeu clássicos e um treinador que alcançou todos os objetivos do Vila Nova até o momento em 2025. O que você pensa dessa polêmica, Gé Lopes? Thiago, ele perdeu o clássico sim, ele perdeu de 3 para o Goiânia. Não é clássico, né, o Goiânia é um clássico do futebol goiano. Aonde? Clássico aonde? O Goiânia faz clássico com o Monte Cristo. Olha no dicionário o que significa a palavra clássico, você vai saber. Primeiro clássico ponto. É que ele é algo que é eterno, que dura sempre. Fluminense e Bangu é clássico? Fluminense e Bangu? Oi? Fluminense e Bangu é clássico? Fluminense e Bangu? Não, porque nunca foi. Nunca foi clássico. Então Goiânia e Vila Nova também não é clássico. Uai, o Goiânia eliminou o Goiás no ano passado dentro da Serrinha. Também não era clássico. Campeonato goiano. Também não era clássico. Bem, um jogo importante. Eu acredito que seja assim. Agora, vamos dividir em duas situações o trabalho do Lacerda. Que ele tem feito um bom trabalho no Vila Nova, eu afirmo. Ele está fazendo um bom trabalho no Vila Nova. O Vila Nova é um time organizado em campo, é um time que vem sendo competitivo, tem regularidade. Tudo isso aí deve-se a ele, ao trabalho dele. Agora, de que ele foi, do que ele está se defendendo? Ninguém falou para ele que ele é ruim, ninguém falou para ele que o trabalho dele no Vila Nova é ruim, ninguém falou que ele é péssimo, nada disso. O que a pessoa lá na Assembleia falou é que ele é retranqueiro e ele foi se defender desse termo. Mas ele é, sim, um treinador que joga montando seu time de forma defensiva. O Vila Nova é um time que faz um gol e recua. Aconteceu isso contra o Paysandu no último sábado. Ele fez um gol, dominou o Paysandu no primeiro tempo. No segundo tempo, ele recuou o time e tomou sufoco. Nas vitórias, nos 3 clássicos que ele venceu, aconteceu a mesma coisa. Contra o Atlético, aquele jogo que o Urso desequilibrou, que muita gente fala que o Vila Nova jogou muita bola naquele dia. Na verdade, quem jogou bola naquele dia foi o Urso, que vestiu ali
incorporou o espírito do Lionel Messi e fez o diabo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vila Nova recuou, ficou na defesa, tomou pressão do Atlético. Contra o Goiás, tomou pressão na Serrinha, tomou pressão no segundo jogo da semifinal, né, no Serra Dourada, jogando recuado, jogando fechado, jogando na defesa. Contra o Curitiba no primeiro jogo, ele se fechou, não passou do meio campo nem um minuto. Jogou o tempo todo, o jogo inteiro, dentro do seu próprio campo. Contra o Paysandu, já disse, no segundo tempo a mesma coisa. Então ele é sim um treinador que coloca em ênfase o sistema defensivo. Né? O Danilo até, acho que foi até um pouco contraditório no comentário dele, porque ele começou defendendo tudo que o Lacerda falou, e na segunda parte do comentário dele, ele colocou números que atestam que ele é retranqueiro. No Amazonas do ano passado, o próprio Danilo falou, ele trouxe os números, eu nem lembrava disso, que ele foi mais, o ataque dele fez menos gols do que o próprio Brusque, que foi rebaixado. Não, veja bem, Thiago, os atacantes do Vila Nova passam fome. O Poveda foi artilheiro jogando lá foi no CRB, né, que ele foi artilheiro? Sampaio. Do Campeonato Brasileiro. Agora, no Vila Nova, ele fez 4 gols no ano, 1 gol por mês. 1 gol por mês, e um deles foi de pênalti. E o outro foi jogando contra um time semi-amador lá do Espírito Santo. Então, ele é sim um treinador que tem muita dificuldade em montar time ofensivo, em colocar esquema tático ofensivo, esquema tático que coloca os atacantes na cara do gol sempre. Atacante no Vila Nova passa fome, Thiago. Agora, assim, eu não sei, cara, esse negócio de retranqueiro e tal. O Filipão também era retranqueiro e foi campeão da Copa do Mundo. Pois é. Retranqueiro também. E o Jean é engraçado, né? Ele traz à tona os clássicos, falando que o Urso que foi o decisivo lá no jogo, que o Vila jogou mal contra o Goiás, mas tá na história, meu amigo. Quantos jogos o Vila jogou bem contra o Goiás? Bola batia nas costas do Dil e entrava, bola batia... Isso é outra coisa, Danilo. A gente tá debatendo aqui a forma dele jogar. Eu não tô aqui defendendo nem Vila Nova, nem Goiás. Eu não tô fazendo média com torcida de time nenhum, não. Eu não tô aqui querendo passar a mão na cabeça do Vila Nova porque ganhou o clássico, não. Eu tô falando do trabalho do Lacerda, que é o tema do debate, ué. Não, você tá falando que o Vila jogou mal contra o Goiás nos 3 jogos. Resultado final, Vila ganhou. Não. O Vila não. Eu falei que ele não foi superior ao Goiás nos 3 jogos. Resultado final foi quanto? Aliás, os dois. Tanto Vila e Goiás, no primeiro jogo no Serra Dourada, 1x0, gol de pênalti, quanto na Serrinha, 1x0, gol do Todinho, os dois jogaram mal. Tanto Goiás como Vila tiveram atuações pífias naqueles 2 jogos. Mas o que nós estamos debatendo aqui é a forma do Vila Nova jogar. Nós não estamos debatendo se o Vila é melhor que o Goiás, se é pior que o Goiás. Certo. Eu não entro nisso, eu não faço média com torcida. Beleza. Eu estou debatendo aqui a forma dele jogar. E o Vila Nova joga de forma defensiva, sim. E não é um erro. E é uma característica que ele tem. E tanto é que eu não contrasto com... Hã? Então por que ele não foi no microfone e falou assim, olha, eu realmente jogo fechado, é assim que eu gosto, eu tenho conseguido os resultados jogando fechado, eu faço um gol e volto, me retranco, me fecho para não sofrer um empate, basta subir, ué. Não tem nada de errado nisso, não. Não, mas assim, eu não tô entendendo por que a gente chegou nessa veia aqui do debate, porque, cara... Vamos lá, o Chelsea uma vez ganhou de um Barcelona poderosíssimo. Cara, poderosíssimo, a Inter de Milão, fechou lá. O Chelsea ganhou em cima da questão ofensiva, da questão defensiva. 2010. Tinha uma defesa extremamente bem postada e o Drogba em grande fase foi lá e foi campeão da Champions League. A seleção brasileira do Filipão, ela jogava ofensivamente, não por uma ideologia do Filipão, que o Filipão sempre foi retranqueiro, mas pela qualidade dos seus jogadores. Cara, e a defesa de então, 2023? E o Carille no Corinthians? Não, cara, ele foi o Tite, gente, o São Caetano do Muricy Ramalho chegou a uma final de Libertadores da América com um time defensivo também, e tá tudo bem, é do futebol. É do futebol. Agora eu não tô entendendo essa crítica. E outra coisa, o Vila Nova era um time extremamente ofensivo. Era o caramba. A diferença é que o Vila Nova era defensivo no passado e não ganhava nada. E te digo mais, em 2023 o Vila teve a segunda defesa menos batida e chegou com a possibilidade do acesso no último jogo. Com o Claudinei Oliveira, depois o menino chegou aí, o Vila chega em Natal com o Igor Magalhães com condições de subir com a segunda defesa menos batida da competição. Denis Júnior, Donato, Dom e companhia. Então ter um sistema defensivo organizado, como ele chama, não quer dizer que o ataque é inoperante. Só que os números do Lacerda no Amazonas e no Goiás
fazem com que ele tenha essa organização defensiva mais aflorada do que o sistema ofensivo. Isso é fato, são números. Do mesmo jeito que ele trouxe os números a seu favor, eu também mostro os números que contrariam o que ele diz em termos de produção ofensiva. No Amazonas 31, no Vila até o momento 9, fazem poucos gols. Ele tem que evoluir nisso, ele tem que melhorar, achar alguma forma de buscar um sistema de jogo diferente, uma forma de atacar diferente, para que o time dele consiga fazer mais gols. O Jonathan Silva aqui, ó, cara, vocês estão malucos, vocês estão comparando o Vila com o Chelsea, seleção brasileira. Não. O Jonathan, quem tá maluco aqui, eu acho que é você. Ou maluco ou com alguma situação auditiva. Ninguém falou isso aqui, a gente tá comparando situações. O que eu tô falando pra você aqui é que defender não é errado. A ideia defensiva no futebol, que muita gente chama de retranca, não é uma ideia equivocada, é um padrão e uma escolha de jogo. Foi desse jeito que o time do Corinthians foi campeão mundial contra o Chelsea, totalmente defensivo, levantou uma Libertadores da América, time extremamente reativo, né? A seleção da Grécia ganhou também uma Eurocopa. Então foram pensamentos defensivos. Tá errado? Claro que não. É um pensamento do futebol. Agora o que eu não tô entendendo aqui, Matheus, são essas críticas em cima do Rafael Lacerda. Ele é um baita de um treinador? Acho que não é. Acho que é um treinador comum. Mas o cara tá ganhando aqui no Vila Nova. O que você fala do trabalho do Lacerda? Não tem um pingo pra falar do trabalho do Lacerda. Todos os objetivos que foram... Thiago. Não, tudo bem, mas o que eu tô falando aqui é que, beleza, a gente eu comecei falando que o trabalho dele é bom, que ele tem conseguido os resultados. Só que eu não tô entendendo essa crítica toda. Comentário. Mas o tema é se ele é retranqueiro ou não. E ele é retranqueiro, sim. E tá errado ser retranqueiro? Essa é a pergunta que eu faço pra você. Que ele assuma, que ele não se ofenda com isso. Mas ele falou, só que a gente usa aqui a palavra retranqueiro de forma pejorativa, criticando o trabalho do cara. Sendo que o Vila Nova é um time vitorioso. Ou não, Matheus Carvalho? O que você pensa dessa polêmica toda envolvendo o técnico do Vila Nova? Não, eu acho que o trabalho do Rafael Lacerda, na questão de resultados, já é algo histórico, né? Pra mim, o treinador que levasse o Vila Nova a um título do Campeonato Goiano depois do alto jejum que o Vila Nova teve, tem que ter um monumento dele lá no Oba. Este é um ponto. Só que o trabalho do Rafael Lacerda, eu acho que é um trabalho de muito risco. O trabalho dele é jogando com o regulamento. E qual que é o regulamento dele? Ele fez um jogo bom contra a Jataiense, no jogo 2 já foi um jogo ruim. Já foi um jogo que já teve o resultado e não precisava de algo mais. Contra o Anápolis, do mesmo sentido. Contra o Goiás, no mesmo sentido. Então, assim, o trabalho dele é um risco muito grande. Vai jogar contra o Curitiba fora de casa. O bom é o empate, né? Só que aí ele arriscou, ficou lá atrás o tempo todo, e aí a equipe do Curitiba achou um pênalti. Então foi um trabalho de risco que ele vem fazendo. E aí o que a gente tem que analisar, Thiago, é o elenco em um aspecto geral. O Rafael Lacerda, ele tem aquilo que precisa para colocar o time dele jogando mais pra frente? Acho que não tem. Eu também acho que não tem, porque camisa 10 só tem um camisa 10, né? O Torres. Que é o Diego Torres. É um jogador de 45 minutos. O Diego Torres, ele não fez nenhum jogo com 90 minutos de equilíbrio. Por mais que seja difícil você manter os 90 minutos, mas um camisa 10 ele não precisa correr. É a bola que tem que correr por ele, né? Então, assim, o Vila Nova ele não tem um camisa 10 que possa contar nos 90 minutos. O Igor Henrique, quando coloca ele como 10, ele fica completamente perdido. O Jean, né? O Jean também da mesma maneira, não é a característica dele. Então o Vila Nova ele não tem um 10 para contar durante todo o jogo. E aí o que ele faz? Ele busca fazer o resultado no primeiro tempo e recua o seu time no segundo tempo. Eu questiono a entrada de um e a saída de outros, né? O que é normal. Para mim, o Gabriel Silva ele deveria ter entrado no último jogo contra a equipe do Paysandu. Não entrou, mas deu certo. Então, assim, é um trabalho de risco. A gente tem que sempre parabenizar o Vila Nova, o Rafael Lacerda, pelo feito do Campeonato Goiano, mas a gente também tem que saber, não só do Rafael Lacerda, mas também da diretoria, aquilo que eles querem para o Campeonato Brasileiro. Será apenas se manter? Eu vejo com total tranquilidade a situação de chegar no acesso, Thiago. O campeonato ele vai ser muito tranquilo em relação a isso. Vai ser aquele negócio, né? É o equilibrado para baixo. Então, se você tentar algo mais, se você buscar algo mais, e principalmente nessa primeira fase, que é uma fase muito importante para você fazer a gordura, você vai acabar tendo êxito. Agora, se o trabalho do Vila Nova será para se manter na Série B, aí o Rafael Lacerda ele tá dançando a música correta, né? Segurando demais, fora de casa o empate tá maravilhoso.
com empate fora de casa, você não tem pontuação para subir. Porque não serão todos os jogos que você irá vencer dentro de casa. Então, assim, tem esse questionamento, mas eu vejo muito, Thiago, que a situação do Lacerda é um crescimento juntamente com o elenco do Vila Nova.